Você já imaginou uma situação onde os autos de uma investigação criminal eles podem ser entregues ao requerente? E mais, você sabia que toda investigação criminal ela é sigilosa? Existe um sigilo que tem que ser respeitado? Esse é o tema do nosso CPP comentado de hoje, onde nós vamos estudar o artigo 19 e o artigo 20 do CPP. Abra o seu CPP e acompanhe atentamente a leitura. Artigo 19. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou do seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir mediante traslado. Essa regra ela é interessante porque ela já exclui a característica da ação penal pública incondicionada ou condicionada. Ela é específica para as ações penais privadas. Quando a ação penal for privada, os autos da investigação, se houve a investigação preliminar, serão remetidos para o juízo. O juiz competente vai sair da delegacia, vai para o fórum, vai passar por um sorteio e o juízo vai receber aqueles autos. E ela vai ficar paradinha ali, aguardando o posicionamento do ofendido ou do seu representante legal. Ofendido ou representante legal a gente também pode chamar de requerente, querelante, autor, nesses casos de ação penal privada. Ele vai ter que se posicionar. Caso ele não faça isso, tem um prazo decadencial que corre, mas ninguém faz alarde sobre essa questão. Se ele decidir também pedir uma cópia, pedir um traslado, ele fala, olha, eu não quero entrar com ação penal, mas eu vou entrar com uma ação civil e eu quero uma cópia dessa investigação. Ou então não vou fazer nada, mas eu quero uma cópia para ter arquivado no meu cofre, eu quero guardar esse conteúdo comigo. Ele pode requerer que seja feita uma cópia para ele, vai ser feito um traslado e vai ser entregue em mãos para que ele possa manter aquele arquivo ou tomar outras medidas jurídicas contra a pessoa que o ofendeu. Regra simples, básica e direta. Agora a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Artigo 20, acompanhe a leitura. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Olha, você percebeu que o caput ele traz o sigilo como uma regra necessária para a investigação criminal. E aí você vai perguntar, Leonardo, esse sigilo ele é absoluto ou não? Cara, infelizmente ele até não é absoluto, porque o que nós acompanhamos nos últimos 20 anos no Brasil é um movimento de espetacularização das investigações policiais. Acho que desde o início da década de 2000, o Bom Dia Brasil ou todos os outros jornais, eles saem acompanhando a polícia nas suas operações policiais. E você acha que eles fazem campana na porta da delegacia para ver os carros saindo? Claro que não, né? A própria polícia, por meio de seus delegados ou por meio de um serviço de mídia dela, eles entregam essas informações e convocam a imprensa para participar disso. Isso faz parte de uma estratégia de marketing policial deles. Ainda mais para quê? Para fazer com que a sociedade já tenha um pré-julgamento contra aquelas pessoas que estão sofrendo operação policial. Então, por isso que o CPP traz a regra do sigilo. Agora você vai me perguntar, essa quebra de sigilo traz uma nulidade para o processo penal, para aquela investigação? Não, não traz. A jurisprudência brasileira já decidiu que essa quebra desse sigilo, essa espetacularização, não traz nenhum prejuízo que seja passível de anular uma investigação criminal. O sigilo também tem outro viés, que é o viés de impedir o advogado de ter acesso aos autos da investigação. E aí, nessa caminhada, nessa luta, na primeira década de 2000,
O Supremo Tribunal Federal, ele editou uma súmula, que é uma súmula, inclusive, vinculante, a de número 14. A súmula de número 14, ela diz o seguinte: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício de defesa. Então, quer dizer, o advogado, ele tem acesso a todos os autos, a todos os inquéritos policiais que estão autuados. Só que tem uma pimentinha aqui, né? Tem uma exceçãozinha aqui no texto. Qual é? Ele diz que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão. O delegado de polícia, a Polícia Civil Federal, o que eles fazem? Eles entendem por já documentados aquela prova que foi produzida e foi autuada, foi encaixada nos autos e numerada. Então, o que eles usam como artimanha? Eles criaram as verificações. Eles fazem verificações de fatos, onde eles mantêm elas nas gavetas e eles não autuam elas como deveriam fazer. E aí você fatalmente acaba tendo prejuízo no conhecimento de todo o conteúdo da investigação feito contra o seu cliente. E tem como requerer uma nulidade por isso e tal? Não, não tem. Você vai perder se você requerer. Posição também dos nossos tribunais é no sentido de que essa adequação, essa movimentação, essas verificações de fato, elas não causam prejuízo à defesa. Agora, tem aquela situação bem interessante que aí o sigilo para o advogado vale, o advogado não pode ter acesso. Quais são? São aquelas medidas cautelares produzidas na esfera da investigação preliminar, que são a interceptação telefônica, a quebra de sigilo bancário, a interceptação telemática, acesso a banco de dados. Essas ações cautelares, essas medidas cautelares investigativas, o advogado não pode ter acesso a ela enquanto elas estão acontecendo. Porque se ele tiver acesso a ela, ele vai ter a chance de atrapalhar a instrução. E aí o nosso ordenamento jurídico prevê que, nesse caso, prevalece o sigilo até mesmo contra o advogado. É uma situação bem interessante, muitos colegas reclamam, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ela é pacífica nesse sentido. Não temos o que se discutir, tá? Há de se prestar muita atenção também na lei de organização criminosa, porque ela traz aquela possibilidade de uma medida cautelar de ação controlada e até mesmo de colocação de um agente infiltrado numa organização criminosa. Essas duas medidas cautelares, elas também não podem ser de conhecimento do advogado, senão o advogado vai orientar o cliente dele a prestar mais atenção, a não cometer nenhum tipo de crime e tal. E o advogado pode fazer isso? Pode, gente. O advogado pode dar essa orientação para o cliente. Mas por esse motivo que essas medidas cautelares previstas na lei de organização criminosa, elas também são sigilosas para o advogado. Agora, interessante essa previsão no parágrafo único, né? Onde ele diz que nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados à autoridade policial, não poderá mencionar qualquer anotação referente à instauração de inquérito contra os requerentes, salvo no caso de condenação. Isso aqui é um negócio totalmente inútil e desrespeitado. Nenhuma autoridade respeita isso e os tribunais também já decidiram que não cabe nulidade no caso desses antecedentes criminais virem constando a existência de inquéritos policiais contra o seu cliente. Inclusive, a gente tem um grande debate não é pacífico se os inquéritos policiais podem servir para exasperar a pena do réu no momento de dosimetria, no momento de individualização da pena que é aplicada a ele. Bom, eu espero que você tenha compreendido, que tenha contribuído para o teu desenvolvimento pessoal. Um grande abraço para você. Deus te abençoe sempre.